Olá pessoal, estamos de volta na nossa quarta e última aula, né, do curso de orientação a objetos, programação orientada a objetos, tá? E a gente vai falar hoje na última aula sobre o nosso projeto, tá certo? Então, mais uma vez, né, eu sempre falo isso para vocês, na aula de hoje a gente vai mostrar os conceitos básicos, a gente vai ver os conceitos por trás, né, da implementação. Tá? E eu sempre vou disponibilizar para vocês, assim como nas outras aulas, eu vou disponibilizar nessa aula também um material complementar no qual eu mostro para vocês a programação propriamente dita. Então, nesse material complementar você vai ver o código, a construção do código, tá? E eu vou mencionar para vocês algumas dicas de como vocês vão fazer os exercícios de vocês. Para o nosso caso aqui da locadora, tá certo? Da locadora virtual, a gente vai representar os objetos, né, a gravação no banco de dados, a leitura do banco de dados de uma classe filme, tá certo? Da classe básica filme. E nos exercícios eu peço para vocês geralmente que vocês utilizem a gravação, leitura e listagem da classe cliente, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz para filme, só que para cliente, tá certo? Então, na aula de hoje, só para listar aqui para vocês a agenda, a gente vai falar um pouco sobre conexão do banco de dados, a gente vai falar sobre a classe básica filme, a gente vai falar sobre o repositório de dados, como é que a gente lista os dados do banco de dados, tá certo? Como é que a gente faz para incluir, remover e alterar um determinado filme da nossa locadora. Então, aqui no slide a gente consegue ver a cara do nosso projeto, tá certo? Como é que o projeto ele a interface gráfica dele, né? A gente tem aqui uma locadora virtual, ela tem a parte de filmes e a parte de clientes. Eu posso incluir novos filmes. Os filmes eles são compostos de filme, sinopse, quantidade e trailer, tá certo? Tem um botãozinho aqui enviar. Eu tenho um conjunto de filmes cadastrados, tá? No qual eu posso alterar um determinado filme. Aqui tem o nome do filme, ou eu posso excluir, tá certo? Este projeto, pessoal, ele é igualzinho, tá, ao projeto que vocês fizeram na disciplina de desenvolvimento web, tá? A diferença entre esse projeto e o projeto antigo é que no projeto antigo vocês utilizaram PHP estruturado. E nessa nova versão a gente vai utilizar a orientação a objetos, certo? Mas o funcionamento dele é a mesma coisa. É importante mencionar que, assim como vocês fizeram o projeto de desenvolvimento web, eu queria que vocês reutilizassem o mesmo banco de dados que foi utilizado anteriormente, tá certo? Então vocês vão utilizar o mesmo banco de dados, o mesmo projeto base. Eu vou disponibilizar para vocês também o projeto base, mas eu acredito que vocês já o tenham, tá certo? Porque é igual ao da disciplina anterior, tá? Então, no slide aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês podem observar que um dos primeiros tópicos do nosso projeto está relacionado à conexão do banco de dados, tá certo? Como é que eu faço a conexão do banco de dados, tá? Eu vou ter que criar, pessoal, uma nova classe. E essa classe ela vai representar uma nova conexão com o banco de dados. Então, mais uma vez, eu reitero a vocês que a escrita do código relacionado à conexão, banco de dados, as classes básicas, vão estar presentes no material complementar. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que eu faço para utilizar a conexão com o banco de dados. Então, para conectar o banco de dados, eu crio uma nova conexão, tá certo? Então, a conexão vai ser igual a nova conexão e vou passar os dados da minha conexão. Então, vou passar o endereço da minha conexão, que no caso aqui é localhost, tá, o nome do usuário, a senha e a base, que é o Popcorn TV, tá certo? Vou chamar aqui o método conectar. Se a conexão não foi feita com sucesso, tá certo? Eu vou avisar que houve um erro de conexão, tá? Em seguida eu posso fazer consultas nesse banco de dados. Então aqui, ó, eu posso ter uma determinada SQL, vou deletar o filme onde o código é igual a 2, por exemplo, tá? E faço
a execução dessa consulta. Então, o método conexão basicamente vai ter o construtor, vai ter o método consultar e executar query, tá? Conexão, conectar, executar query, tá certo? E os atributos da conexão são o endereço, a usuário, senha e a base, tá certo, pessoal? Então, a gente consegue, com um determinado objeto de conexão com o banco de dados, fazer essa conexão. Então, esse é o primeiro objeto que a gente vai criar no nosso projeto. E esse objeto é único, tá? Ele vai servir tanto para a parte de cliente quanto a parte de filmes, tá certo? O banco de dados vai ser um só, certo? Além do banco de dados, a gente também tem um conjunto de classes que são chamadas de classes básicas. Classe básica, pessoal, ela serve para encapsular os dados das entidades básicas do nosso programa. Então, as entidades básicas do nosso programa são filme e cliente, tá certo? Então, a classe básica, ela vai servir justamente para a gente ter um objeto que a gente possa manipular esses dados. A gente vai ter um objeto filme, que vai ter o nome do filme, o título, tá certo? A sinopse, tá? Vai ter a quantidade, assim como os dados que eu estou guardando dentro do meu banco de dados. Então, um objeto para a classe lá do banco de dados vai ser basicamente o que está sendo guardado no banco. Se a gente guarda o filme no banco, com aquelas características, a gente vai ter um objeto, né, de classe básica que vai representar justamente isso. Tá certo? E para cada atributo da classe a gente utiliza métodos get, set, tá? Que a gente falou na aula anterior, tá certo? Isso eu vou mostrar também no caderno, ou desculpa, na aula complementar, e também tem no caderno de exercício de vocês como é que é a implementação dessa classe básica. Após isso, vamos utilizar um repositório de dados, tá certo? O repositório de dados ele vai funcionar como uma ponte entre a aplicação e o local onde os dados são guardados, tá certo? Então, aqui no slide, a gente consegue ver uma figurinha que representa este repositório, tá certo? Essas são as camadas do nosso sistema. A gente tem a camada de aplicação, onde fica a parte de controle do nosso software, tá certo? A gente vai ter a parte de inserção, vai ter aqui a interface gráfica, então a gente vai ter a inserção dos dados, remoção, a gente vai ter a parte de alterar filmes, tá certo? Então é aqui que a gente tem a aplicação propriamente dita na parte mais superior, tá certo? Em seguida a gente tem um repositório. O repositório é um objeto especial que nos permite salvar os dados, ler os dados, deletar os dados de uma determinada classe básica. Então o repositório de filmes, ele vai ter os métodos inserir filme, remover filme, alterar filme e listar filmes. Ele se comunica com a classe de conexão, tá certo? Para quê? Para que ele faça as chamadas. Então, a gente está separando o nosso código. Enquanto em códigos estruturados, a gente colocava toda a parte de guardar os dados, listar os dados, tudo numa classe só, por exemplo, aqui não, aqui a gente tem algo separado, tá? Toda vez que a gente quiser modificar a forma de ler ou escrever os dados, a gente altera apenas a classe repositório, tá certo? A classe conexão, ela se comunica também com o banco de dados. Então, se eu modificar o meu banco de dados, eu só preciso alterar a classe conexão, tá certo? Se eu alterar a forma como o repositório é guardado, por exemplo, eu só preciso fazer ajustes na classe de repositório. Não preciso alterar em outras partes do código. Então, a gente está modularizando o nosso código, certo? Nosso código, ele é modularizado, tá? Essa aqui é a cara do nosso repositório de dados, tá certo? A gente consegue ver aqui no slide que possuímos 5 funções principais. A gente tem a função cadastrar filme, remover filme, atualizar filme, buscar filme e get lista de filme. A gente criou uma interface para isso, tá? E o repositório de filmes implementa essa interface. Então, o repositório de filmes, ele possui os métodos cadastrar, remover, atualizar, buscar e get lista de filmes, tá certo? Como é que a gente faz para listar os dados, né? Para a gente listar os dados, a gente vai utilizar o repositório, tá? No método get lista de filmes, tá certo? A gente vai pegar todos os filmes do banco de dados. Então, quando eu coloco aqui, ó, get lista de filmes, me retorna um array com todos os filmes cadastrados no banco de dados. É bem simples de utilizar. Agora você tem que criar o repositório, né? E a gente vai ver isso na aula complementar, tá certo? E na página HTML a gente faz uma busca, tá? Para cada filme que a gente tem na nossa lista, a gente adiciona um botão alterar, um botão excluir,
e a gente apresenta aqui, ó, o título do filme, tá certo? Então a gente tem essas informações e essa página da gente vai ser dinâmica, tá certo? Se eu tiver 1000 filmes, a nossa página vai mostrar os 1000 filmes lá dentro da nossa aplicação. Então aqui está o exemplo da página. No nosso banco a gente tem o filme A Volta dos que Não Foram, As Tranças do Rei Careca e Matrix A Revolta, tá certo? Então a gente vai poder alterar, a gente pode excluir um determinado filme ou pode incluir um filme aqui nessa parte de cima. Tudo isso a gente vai mostrar mais na frente. Mas por enquanto a listagem está sendo feita de forma dinâmica e é isso que a gente quer no nosso código, tá certo? Agora eu vou falar um pouco sobre o método inserir filme, tá? Como é que a gente faz para inserir um novo filme? Dentro do form, esse form aqui, ó, de inserir filme no formulário, de inserir filme, eu vou colocar uma chamada, tá certo? Quando eu clicar no botão enviar, para esta página PHP. Veja que simples. Eu tenho que ter o repositório do filme aqui incluído, então eu dou um require, e aí eu vou pegar o repositório dos filmes, eu tenho uma instância do repositório, tá? Eu crio um novo filme com os dados passados pelo formulário, tá certo? E aí chama o método cadastrar. Então, repositório.cadastrar filmes, eu estou passando o filme recebido como parâmetro, e aí eu cadastro o meu repositório. O repositório ele serve para isso, pessoal. Serve para a gente cadastrar, remover e atualizar de uma forma simples. Veja que aqui eu não coloco nenhuma chamada de SQL, tá? Então, se eu quiser modificar, por exemplo, de banco de dados e guardar os meus dados numa nuvem, num Dropbox, por exemplo, eu posso fazer isso sem maiores problemas. Por quê? Porque a classe, esse trecho de código aqui que faz o cadastro dos filmes não vai ser alterado de forma alguma. Então, o nosso código está separado em camadas, tá? A mesma coisa serve para o método remover, tá certo? Na hora que eu quiser remover o filme, eu insiro um determinado botão lá, aquele botão lá de excluir, e dou uma chamada para essa página aqui, passando o código do filme, tá certo? Então eu tenho aqui a página de remover filme, eu obtenho o repositório de filmes e chamo o método remover. Uma vez que eu chamo o método remover, passando o código do filme, eu vou ter exatamente a remoção desse filme no banco de dados. Se a gente lembrar daquelas camadas, eu tenho uma camada mais em cima, que é a camada da aplicação, ela chama o repositório, que vai chamar a conexão. Dentro do repositório eu vou ter sim a criação dos comandos SQL, tá certo? E vou remover esse determinado filme do meu banco. Então isso vai funcionar de uma forma em camadas, tá certo? Isso aqui é o interessante da orientação a objeto. Veja que esse código é bastante simples. É simples de entender, simples de ler e simples de manter, tá? Por último, mas não menos importante, a gente tem o método atualizar, tá certo? Nesse método atualizar, a gente vai ter um comportamento muito similar. Então aqui no slide a gente consegue ver o que? A gente consegue ver que eu obtenho novamente a instância do repositório, tá? Quando eu obtenho a instância do repositório, dentro do construtor do repositório eu já faço a conexão com o banco de dados, tá certo? E na hora de atualizar eu passo os parâmetros dentro da página PHP do determinado filme que vai ser alterado, tá certo? Então eu passo o novo título, eu passo o código, eu passo a sinopse, a quantidade e o trailer, tá certo? Então eu estou criando um novo objeto filme e chamo o método repositório atualizar filme. Dentro do repositório eu vou ter as chamadas as chamadas referentes ao banco de dados, tá certo? Então com isso a gente tem um programa, tá, totalmente funcional, que possui métodos de inserção no banco de dados. A gente tem listagem, tá, dos filmes cadastrados. A gente pode alterar um filme e a gente pode excluir, tá certo? Observem o seguinte também, que para esse exemplo eu mostrei tudo relacionado a filme. O que é que eu quero de vocês, pessoal, como projeto da disciplina, é que vocês passem essa mesma informação, ou seja, que vocês implementem esse mesmo conjunto de operações, incluir, remover, alterar e listar para os dados do cliente, tá certo? Então eu vou ter esta página relacionada a filmes e você vai clicar aqui, ó, e vai ter uma nova página relacionada aos clientes, tá certo? Então a página de filmes é a parte da disciplina, a página de clientes vai ser exercício para que vocês façam na casa de vocês. Lembrando a vocês que é muito importante que vocês acompanhem o material complementar, porque lá eu vou mostrar o passo a passo da codificação. Enquanto aqui a gente aprende
a gente aprende nessas aulas que eu mostrei para você, nas aulas principais, os conceitos, né, relacionados à orientação a objeto. No material complementar eu vou mostrar como se faz exatamente nas ferramentas de criação de código, tá certo? Muito obrigado e eu agradeço a atenção de todos vocês. Até mais.